sobre a morte de Saul na televisão, foi uma das melhores produções que eu já assisti na vida. Eu não estou fazendo missa de corpo presente aqui não, tá? Nem tem intenção de elogiar ninguém. Também eles não estão nem aí, não existo, né, para esse pessoal, mas o que é bom é bom. Foi uma produção de lascar. O ator, né, o bonitão lá do Zóio Azul, tá de parabéns. Os filhos, Davi, os guerreiros, o clima do filme, tudo foi ótimo. Ótimo. É a mesma coisa da morte do filho do rei do Egito. Foi muito dramático. A morte de Saul, lá na televisão, na novela, foi de doer. Praticamente, eu quase chorei. Não chorei não porque eu sou homem. Mas eu quase chorei, a lágrima quis sair fora e voltou para dentro. A lágrima disse, a lágrima de homem não pode não. Aí entrou, entendeu? Então, homem não chora, velho. Então, eu me emocionei muito. Foi uma produção tremenda. Tem aí no nosso canal sobre Saul. Saul, a pitonisa. Saul, ele entrou num estreito muito grande. Porque Saul tinha por inimigo nada mais, nada menos do que Samuel. Samuel era homem de Deus? Sim. Samuel era correto? Sim. Não tem nenhum erro de Samuel. Inclusive o livro de Samuel não foi escrito total por Samuel, porque retrata a morte de Samuel. Como é que Samuel ia retratar a própria morte? Então o livro de Samuel foi em parte escrito por Samuel e em parte escrito pelo imediato dele, que era um sacerdote. Né? Pastor, eu chorei, pastor, eu também chorei. Foi muito forte a morte de Saul. Saul ficou meio perdido, tem hora que... E outra coisa, né? Pode-se ungir um rei tendo outro vivo? Samuel, ele teve os seus problemas. Davi também teve. O problema de Saul era, Samuel não gostava de Saul. O único que gostava de Saul era Eli. Eli era meio desmantelado? Não, Eli era certo. Os filhos eram que era desmantelado. Mas Samuel espraguejou Saul. E com a praga nas costas de um sacerdote tão poderoso quanto Samuel, quem é que ia vencer? Me diga. Quem é que ia vencer? Samuel cometeu erros, cometeu. E Davi também não cometeu? Dá para notar, lembre-se que esses livros retratam fatos políticos. Reis, sacerdotes são políticos. Né? Reis e sacerdotes são políticos. Samuel foi o discípulo de Eli. Né? Eli foi o sacerdote anterior a Samuel, aonde Samuel aprendeu tudo com Eli. Samuel era um homem de Deus? Era. Agora, homem de Deus também lasca outro, tá? Lembre disso. Agora, cheio de praga toda hora nas costas, aí fica difícil qualquer rei reinar, né? Então, Davi era o preferido de Samuel, desde o começo. Porque o sacerdote antigamente era um juiz. Era um juiz. Samuel também foi um juiz, ele era sacerdote e juiz. E ele não gostava da família de Saul. Não gostava. E aí, tome praga, e Saul vacilou várias vezes, né? Mas a praga só que é uma desculpa. É uma xícara quebrada para jogar uma praga, né? Porque Davi errou pior do que Saul. Aí lembre-se que a Bíblia cita fatos políticos. E o fato político era que Samuel não gostava de Davi. Samuel, apesar de ser rei, sacerdote, homem íntegro de Deus, ele era um homem. E homens têm preferência. Ele não gostava, porque ele ungiu Davi antes de Saul morrer. Ele ungiu Davi. Ele ungiu Davi, então ele já praticamente ele defraudou aí a campanha e foi para rei de Israel, né? Ou seja, eu pensei que isso era novo, não. O rei de Israel era Davi e seus filhos, né? E aquela morte dos 3 filhos de Saul foi triste, sabe por quê? Porque Saul veio aí o rei de Israel, né? Que é Davi,
Davi era muito paparicado por Samuel. Samuel gostava muito dele. Você não encontra Samuel criticando Davi em nada. E outra coisa, Samuel era muito duro com Saul, muito duro, né? Eli era sacerdote, Samuel era sacerdote e juiz de Israel. Eli também era um sacerdote e era um juiz. Ungiu Saul e amava ele como filho. Como aqui, deixa eu ver. Eli era sacerdote, Samuel era sacerdote e juiz de Israel. Ungiu Saul e amava ele como filho. Bem, talvez filho não, né? Saul era rei também, primeiro rei de Israel. Saul carregava um peso de rejeição, sim. O povo de Deus rejeitou o governo de Deus, preferiu o governo do homem. São as questões políticas de Israel antiga, né? Isso é para a gente aprender alguma coisa, não é para imitar, não. Mas esse negócio que Samuel era preferido, não, Samuel não gostava de Saul, não. Desde o começo, onde é que está na Bíblia que ele gostava? Ele nunca gostou de Saul, né? Agora ele partiu para Davi, e Davi era um superdotado, Davi era um super-homem. Você tem capacidade de matar um urso? Você tem capacidade de matar um leão? Pode comentar mais aí. Pode comentar. Se eu mato um leão na porrada, se eu mato um urso na porrada, então eu sou um superdotado, velho. E Davi era mestiço. Davi não era judeu legítimo. Davi era tataraneto de Raabe, a meretriz cananeia. Por isso que ele era ruivo. Os cananeus eram ruivos. E era desprezado, porque os judeus eram meio pardos. Olha! Então assim, o senhor está defendendo Saul, pastor? Não estou defendendo ninguém, não. Saul é rei, independente de a pessoa defender ou não defendeu. O fato histórico é que Samuel não simpatizava Saul, nem depois da morte, né? E que Saul era um homem como qualquer outro. Quem já foi rejeitado aí sabe o que é ser rejeitado. E outra coisa, não somente rejeitado, ele foi espraguejado. Ou seja, Samuel sentou-lhe a língua e jogou praga nele. E com praga nas costas, meu irmão, quem é que vai vencer? Me diga. O Saul era o rei que o povo de Israel pediu. Davi era o rei segundo o coração de Deus. Bem, isso que se diz, né? Davi era um homem igual a você e eu e errava também. Só que Davi era o preferido, né? Saul matou 2. Davi matou milhares. Que puxação de saco é esse? Não era o povo que estava cantando? Saul matou. Vai na onda do povo que tu se lasca. Vai. O povo é falso, velho. Saul matou 1000. Davi matou milhares. Se o teu marido chegasse e dissesse: tu é bonita, tu é linda, a minha ex, ó, a minha prima é mais linda e mais gostosa que você ia gostar? Cadê Samuel? Samuel não disse nada. Saul, ele também não foi esse monstro todo, não. Ele errou feio, mas Davi também errou. Mas Davi era o queridinho de Jesus. Isso é política de Israel da época. Quem está entendendo? Ou você chega para sua mulher e diz: rapaz, tu é muito bonita, vice, mas a minha ex era melhor. Vai, faz isso para tu ver se tu não leva uma tapa na cara. E como é que juiz Samuel permitiu isso? Saul matou 1000. Davi matou milhares. Saul matou 1000. Davi matou milhares. Ou seja, a turma estava dizendo: Davi é melhor do que Saul. E os dois estavam ungidos. Aí aquele episódio ali serve para a gente, né? E a morte de Saul deixou vivo. Sabe o que deixou vivo? Aí o cara disse: foi Deus que matou os filhos de Saul. Matou Saul, sim. E por que Deus não matou o filho de Pipi? Pipi? Quem é que pegou aí? A história da Bíblia é boa demais, velho. Você é formado, é? Eu sou formado de raiva. E é? De raiva. É mesmo?
E eu tenho informações privilegiadas de Marte. E é? É. Quem é o filho de Pipi? Quem é que vai acertar aí? Filho de Pipi. Vamos comer sorda, bora? Ó. Hã? Quem é? Porque os 3 filhos de Saul morreram. Ali foi muito triste. Aquela cena, meu amigo, parabéns. Eu queria encontrar aqueles personagens e dar parabéns para aqueles caras. Meu amigo, foi de tremer as bases. É, eu assisti sábado. Sábado! E a Alciane, já enche pra cama dormir. Eu assistindo e querendo chorar. Foi tremenda a morte de Saul. Eu acho que deve estar no YouTube, né? Parabéns. Não, Jonatas morreu também. Hã? Ficou o filho de Pipi. Quem é que vai pegar? Ninguém vai pegar Pipi? Filho de Pipi? Sim, morreu os 3 filhos de Saul. E ficou o pior que tinha. Não pegou ainda. Eu não assisti não, pastor. Foi ontem? Foi ontem. Eu assisti. Aí, mas foi dramático de chorar mesmo. Aquele clima, foi um filme. Talvez eu tenha sido, mas foi muito bom mesmo. Mas quem foi que sobrou? Olha, os 3 filhos de Saul morreu, né? E Saul se matou e o imediato dele também se matou. Aí ficou quem? Ficou um filho de Saul fora. Estuda história, Maria Lameirão. Estuda história. Não, Mefibosete não era filho de Davi, de Saul. Mefibosete era primo, era parente. Não era filho de Saul, não. Sobrou um filho de Saul. Quem se lembrar, eu vou tirar meu chapéu de judeu para você. Ficou um filho de Saul, faca na caveira, para lascar Israel depois. Quem foi? Por isso, olha, a Bíblia, há comentários. Eu sei que o Samuel gostava de Davi, tudo bem, a gente tem nossas preferências, né? Mas aí, Davi reinou, tal, teve os erros dele, as falhas que todo mundo tem, né? Todos nós temos, né? Era só elogio para Davi, né? Saul matou 1000, Davi matou milhares, tururu. Mas ficou um filho de Davi que ninguém fala nele, e ele é faca na caveira. Filho de Davi não, filho de Saul. Mefibosete era neto de Saul, sim, mas ficou um filho de Saul, com Pipi. Olha, estou dando toda a dica. Pipi é Pipi para os íntimos. Quem acertar eu vou tirar meu chapéu. Não, Mefibosete era parente. Mefibosete era sobrinho, era neto, coisa assim. Eu acabei de ler aqui, né? Quem é que vai acertar? Filho perigoso, viu? Filho Pipi. E ficou com DNA forte, viu? O DNA forte, DNA ungido. Filho da pitonisa com Saul? Sim! Filho de Pipi. Como é o nome? Nabucodonosor não. Nabucodonosor é outra história. Vamos lá, eu vou tirar meu chapéu para quem acertar, hein? Ficou um cara peririri, go, ziz, vai, mal. Acabe não. O nome dele começa com A. Filho de Pipi. Filho de Pipi é Pipi para os íntimos. Quem foi o filho de Saul? Porque oficialmente os 3 filhos de Saul morreram, né? Quem foi o filho de Saul que sobrebre? Abner? Não. Filho de Pipi, rapaz. Não existe nenhum outro teólogo no mundo falando sobre a Bíblia e comendo sorda. Absalão é filho de Davi. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? 1 Samuel 16:1. É verdade. Não, Absalão é filho de Davi.
Rei Acais, não. Ele foi esquecido, mas é um dos homens mais poderosos. Quase. É Abimeleque, né? É o rei Abimeleque. Filho de Saul com uma pitonisa. Com uma malequita. Amaleque. Ah, tá certo, acerta, Cristina. Acertou, Cristina. Tira meu chapéu de judeu pra você, tá? E dou mais um cheiro. Amaleque. Filho de Saul com os amalequitas. Que Pipi não era amalequita? Era. Muitos casos na Bíblia diz que é Deus, mas não é Deus. É os antigos. Os amalequitas conseguiram chegar no trono. E uma amalequita, que se acredita ter sido a Pipi, ou a filha da Pipi, né? Transou, dormiu, foi mulher, teve um caso com Saul. E Saul ficou doido depois que teve um caso com ela, né? E ele produziu um filho com ela. Ou é Abimeleque ou é Amaleque. Quem é que pode me acertar em minha memória? Esse filho de Israel é citado e silenciado. Calou. E foi. Cortaram as redes sociais dele. E foi. Tiraram tudo dele. Mas não tiraram o sangue azul. Entendeu? Tem algum comentário a fazer? Tem algum comentário para fazer? Abimeleque, ele foi o rei dos amalequitas. Porque os amalequitas não tinham rei com sangue judeu. E depois que Saul misturou o sangue, mistura aí, mistura, sim. Ele misturou o sangue, tchururu. Deixa eu ver aqui, estou vendo as mensagens aqui. Tem um filho de Saul que quase ninguém fala, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Abimeleque ou Abimeleque. Abimeleque, exato. Abimeleque. Pronto. Abimeleque é filho. Abimeleque foi filho do rei Siquém, filho de Gideão, através de uma concubina. Em relação a envolver um casamento matrilinear, segundo o qual a esposa vive na casa do seu pai e os filhos ficam e pertencem a um clã materno. Não é esse não. É um que Davi teve, né, com a pitonisa. Ele teve um filho homem. E esse filho, né, amanhã eu poderei dar mais informações para você. Mefibosete era parente. Parente. Não era filho não de Saul, não. Amaleque era filho de Saul, rei dos amalequitas, descendente de Isaú. Amaleque era filho de Saul, rei dos amalequitas, descendente de Isaú. Tá vendo? Pois é. Tem que ver o nome direitinho aí, né? Aí vamos olhar direitinho para nos corrigir. Possa ser que eu esteja errado, sim. Tá? Mas em Saul subiu um ao trono. Não subiu ao trono de Israel, mas teve o DNA de Saul. Amanhã eu dou essa informaçãozinha para você, tá? Mas a questão é que havia uma preferência muito grande, né? E as mensagens que o sacerdote, né, Samuel recebeu de Deus eram muito fortes. Saul gerou Jonatas, Matsua, Abinadab e Isbal. Oficialmente, né? Muito boa essa palestra, pastor. Glória a Deus.
Foi filho das amantes. Né? Teve um filho da amante de Saul. Que os homens tinham as oficiais e as oficiosas, né? As oficiais eram princesas. E as oficiosas são aquelas que... Amaleque não tem nada a ver com Saul. Então está descartado. Vamos ver qual é o nome certo. Tá? Você fica aguardando que a gente vai dar a resposta certa. Possa ser que eu esteja enganado. Mas Saul teve um filho com a concubina. Agora o nome eu não me lembro. Concubinas. As concubinas eram as agregadas. Era escrava das mulheres oficiais. A mulher estava com dor da barriga e não queria dormir com o homem e mandava as servas dormir. Eu não sei. Então é bom a gente pensar antes de dar uma informação mal dada. A gente está conversando ao vivo, sem nenhum texto. Então é bom a gente ver direitinho, tá bom? Ok? Mas houve um relacionamento muito forte, tanto de Saul com os amalequitas, quanto de Davi com os amalequitas. Davi também se relacionou com a amalequita. Por isso que eu digo que havia uma preferência de Samuel por Davi, né? Não encontrei esse filho. Então vamos dar uma analisadinha, tá? Então deixa esse texto aí em stand-by para a gente analisar direitinho. A priori não é uma informação oficial. A priori é só uma conversa. Mas a questão de Davi e Saul é certo. A origem dos amalequitas não se deu em Saul. A origem dos amalequitas se deu nas filhas de Ló. Filhas de Ló. Aquelas que transaram com o pai. Porque na época de Abraão já existia amalequita. Porque tem um texto sagrado dizendo que havia amalequita. A amalequita era uma nação. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas era uma pessoa, né? Jonas era uma pessoa muito amada. A origem dos amalequitas não se dá em Saul, tá? A origem dos amalequitas, né? Não é também Amaleque, não. Amaleque só aparece ali próximo a Esaú, irmão de Jacó. Não teve aquelas duas mulheres que Esaú casou e a mãe odiava elas, eram péssimas noras? Então aí surgiu Amaleque. Mas os amalequitas, eles vêm antes de Isaac, antes de Jacó. Eles vêm na época de Abraão. Porque tem texto sagrado falando que Abraão era perseguido por Amaleque, por os amalequitas. E Isaac era perseguido por os amalequitas. Quando chegou em Jacó e Esaú acaba casando com a amalequita e dando origem a Amaleque. Aí começou uma dinastia, entrou no sangue azul. Aí foi andando. Mas Saul também teve um envolvimento com a amalequita. Os amalequitas eram arruaceiros, eles tinham um DNA muito doido. Se visse uma parede, se eles contemplassem uma parede limpa, eles sujavam. Eles eram arruaceiros. Mas era uma nação enorme. Era uma nação que era edomita, né? Deixa eu ver, ao mesmo fazer essa bagunça nas gerações, né? Separei hoje, sonhei tal. Deixa eu ver mais. Então, está aí, tá? Então, parabéns a toda a equipe. E foi uma dramatização muito boa, né? Uma dramatização muito, muito boa mesmo. A dramatização da morte de Esaú. Lembre-se que livros históricos retratam fatos históricos. Aí é onde entra. Nem tudo que está no livro histórico é Deus. Às vezes é o próprio homem em nome de Deus. Encontramos profetas, né?
falando em nome de Deus, e depois a Bíblia diz que foi o homem, os antigos, e não Deus. Aí onde está, né? Se a gente disser que tudo que tem na Bíblia é Deus, então matar o filho para Deus é Deus. Que não teve um rei que matou o filho para Deus, de uma promessa que fez. Então a Bíblia tem que ser interpretada. É como uma ferramenta, você tem que saber usar a ferramenta. Se não souber, ela corta seu braço, corta sua mão. Então tem coisas na Bíblia que deixam a desejar, né? Ok? Pastor, as concubinas faziam bagunças nas gerações. Nós estamos falando de coisas de 4, 5 mil anos atrás. Lembre-se, se você é diferente da sua mãe, se você é diferente da sua avó, imagina há 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. As concubinas eram assim. O casamento na época de Moisés, de Abraão, era diferente do casamento que há hoje. O nosso casamento hoje é romano. Veja aí no nosso canal, casamento romano, né? Nosso casamento, a nossa lei, Jus Lex, tudo é romana. Porque a Roma dominou o mundo e mudou a cabeça do mundo. O casamento judeu é o que está escrito na Bíblia. É um noivo com 10 noivas. E se essas 10 noivas, uma delas não desse filho, essa escolheria uma serva e daria para fazer inseminação artificial e real. Então assim, sobre o Velho Testamento, que eu sou fascinado no Velho Testamento, eu tenho que estudar muito e também às vezes erro, né? Erro nomes, essas coisas, admito. Porém, o Velho Testamento tem coisas que não dá para se viver mais hoje. Nós pregamos na igreja e é tão bonito. Então saiu o noivo e as 10 noivas saíram, tal. E se você dissesse, olha, tem um pastor com 10 mulheres. Ah, do cão! Você vê como choca a história? Rapaz, tem um irmão fulano presbítero que tem 10 mulheres. Ai, do cão, do diabo, do cão, do diabo. Bem, se é do diabo, do cão. Bem, nossa cultura não permite mais isso. Mas a Bíblia é bem clara. Um noivo com 10 noivas. Um José, um Jacó com 4 mulheres. Então, nem tudo que está na Bíblia é para você seguir. Porque já passou esse tempo. Hoje, meu Deus do céu, para a gente ter uma já dá tanto trabalho. Graças a Deus, né? Não, a gente ia virar uma bagunça mesmo. Agora, para você ver, aí a pessoa diz, não, é o seguinte, não, tem que seguir a Bíblia do jeito que a Bíblia está. Então, um noivo e 10 noivas. E cala a boca. Cala a boca. Então, assim, tem coisas que não é mais para aplicar hoje, né? Não é. As concubinas não eram quengas. Concubinas eram agregadas. Isso é na cultura juju, né? Judaica. As concubinas, como a concubina de Abraão. Qual foi o nome da concubina de Abraão? Que deu um filho a Abraão, né? Saul, Então, assim, deixa eu ver aqui. Tem uma concubina chamada Rispa, né? Era a concubina de Saul. Que foi a mãe de Mefibosete. Então, Agar, sim. Então a concubina de Abraão foi Agar. O que era a concubina? Era a serva da mulher. Ela podia ter vida, ter filhos, não tinha problema. Mas quando a mulher não conseguia dar filhos, então ela dizia inseminação real. Então o sistema de casamento era totalmente diferente. Veja aí no nosso canal, sistema de casamento antigo, Joilson de Assis. É de assustar, tá? É uma cultura totalmente diferente da nossa. Totalmente. A nossa cultura, a nossa fé, a nossa religião depende muito do romanismo. O nosso casamento é romano, nossa família é romana. Roma beneficiou muito, muito mesmo, o mundo com o sistema dele.
Agora, o casamento antigo era com 1000, com 50, com 80, né? Então era uma coisa muito diferente do que nós hoje. Aí está na Bíblia, né? Mostrando lá que um noivo saiu para casar com 10 noivas. Se isso fosse indecente, Deus não ia usar esse exemplo. Você está entendendo? Deus não ia usar essa parábola se fosse indecente na época. Seria a mesma coisa dizer, não, então o cara foi para o cabaré, Deus falou com ele no cabaré. Não era indecente, era a cultura da época. Então você não pode pegar a Bíblia e engolir. Você tem que mastigar a Bíblia, é como peixe, né? Tem partes na Bíblia que mostram um Deus muito carrasco, mas na verdade não é Deus carrasco, é o sacerdote falando em nome de Deus. Você está entendendo? Se o pastor da igreja do Pulo do Gato, o pastor fala, está aqui a igreja do Pulo do Gato, aí o pastor manda todo mundo se lascar, aí o cara vai dizer, ó, a igreja do Pulo do Gato mandou se lascar, porque ele é o representante da igreja. Ele é o porta-voz da igreja. Então, o sacerdote é um porta-voz. Então, quando o sacerdote não gosta, ele fala em nome de Deus, ele sentencia em nome de Deus, e às vezes não é Deus. É como uma mãe que amaldiçoa o filho ou a filha, não é Deus que está amaldiçoando, é a mãe que é braba e inconsequente e está fazendo isso por ela mesma. Aí amaldiçoa a filha por causa de usar. Eu acompanhei uma mulher que foi amaldiçoada porque gostava de batom e brinco. A mãe dizia que ela era Jezabel e que nenhum homem ia querer ela. Mas tanta mulher casando com batom e brinco, tanta mulher. E só a filha dela ficou para titia. Para você ver a boca da mãe. Porque a mãe não gostava de batom e brinco e ela dizia que a filha era maldita porque usava batom e brinco. Mas só pegou numa, que as outras casaram tudinho, mas só pegou nela. Ela escolheu ela e plá, plá, plá. Isso foi Deus? Não foi Deus, foi ela. O pensamento da mãe inconsequente. Então isso acontece na Bíblia também, né? Essa frase aí, Saul, por que você tem pena Samuel, por que você tem pena de Saul? Isso pode ser no próprio coração de Samuel. Samuel não era pro lado de Saul, não. Onde é que era? Né? Se o cara tem pro lado de Saul, bem, a gente já saiu da teocracia, veja aí, teocracia, Joilson de Assis, e foi para a monarquia. Saul foi o primeiro monarca de Israel. Então os moídos, babados, né? Entendeu como é a coisa? Os mesmos babados e moídos, Davi também se refugiou no meio dos amalequitas. Davi também se relacionou com os amalequitas. Era tido até como espião de Israel. E o próprio Davi era de família amalequita. Entendeu como é a coisa? Então a gente tem que olhar a Bíblia como um livro histórico de preferências. E um pastor que não gosta de um cara, ele vai sentenciar esse cara. O cara deu um espirro ali, tá vendo? É um maldito. Tá vendo? Você tá entendendo? Deixa eu ver mais. Então, vamos estudar direitinho essa questão de Saul e das concubinas dela e do rei, né? Que pode ser que eu tenha errado nesse ponto aí, tá? Eu errei trocando o nome de Saul por Esaú. Cristina, ele lutou contra Davi depois da morte do pai para tomar o reino. Isso é um moído político, gente. Israel também tem política, tá? Nem tudo que Israel faz é Deus. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Lembre-se. Porque a gente também não pode ser fanático, que tudo que Israel disser, você abrir a mão. Israel é a nação santa. É como o crente. O cara é crente e tudo que ele diz é verdade? O cara é crente e tudo que ele faz é certo? Não, ele é um servo de Deus, mas ele tem seus erros também. Será que não dá para compreender isso? A política de Israel tem muito moído, como a política do mundo inteiro. Só que Israel é uma nação sacerdotal, é um sacerdote, né? Ok, gente? Dê uma olhadinha aí no nosso canal.